Queridos irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos, aqueles que aqui estão presentes e aqueles que, por um motivo ou outro, nos acompanham por meio dessa transmissão. Chegamos ao momento da exposição da Escritura, a exposição da Palavra do Senhor. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Como já havíamos avisado no domingo passado, estaremos aí numa curta série de sermões expositivos na primeira carta de Pedro. E aí estaremos dando continuidade à sequência do texto, 1 Pedro, capítulo 1. Convido você a abrir assim a sua Bíblia. O texto que será exposto será do versículo 13 até o versículo 21, mas estaremos lendo a partir do versículo de número 10. Domingo passado nós tivemos a oportunidade de expor até o versículo de número 12 e hoje daremos continuidade ao texto. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 em diante. Um texto que falava, na verdade, é uma carta, uma epístola. E ele inicia essa epístola trazendo a importância dos seus leitores não esquecerem da salvação. Um texto que vai falar sobre salvação. E vai nos dizer assim a palavra do Senhor a partir do versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. E aí, a partir do versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Você pode sentar, nós estaremos orando. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra aberta, exposta, nós queremos clamar o Teu favor, para que a Tua igreja ela seja instruída, ó Deus, quanto a Tua palavra contida nessa mensagem. Que o Senhor possa nos conduzir, independente de nós. Fala ao Teu povo nesta noite, noite em que nos juntamos, ó Pai, para adorá-lo, para bendizê-lo e para aguardar a Tua volta. Em nome de Cristo Jesus, que a Tua palavra, Deus, encontre lugar em nossos corações. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que bom, podermos estarmos mais uma vez como a igreja do Senhor reunida, no nosso caso, uma segunda vez já nesse dia, e é muito bom fazermos isso de forma contínua,
é muito bom fazermos isso de forma repetida. Isso nos traz a ideia de que precisamos fazer isso, cumprindo aquilo que o Senhor já determinou à sua igreja, né? Essa reunião, esse ajuntamento, até que Ele volte, para que um dia venhamos descansar de tudo aquilo que nos cansa nessa existência. E essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, de um dia poder estar junto com o nosso Senhor, desfrutando da sua rica presença. Aquilo que nós fazemos aqui de forma cultica, né? Aquilo que alegra o nosso coração, poder ouvir a sua voz por meio da pregação, poder louvá-lo, isso alegra o nosso coração. Imaginemos fazer isso de forma presencial, imaginemos fazer isso diante daquele que escreveu já um dia o nosso nome no livro da vida. Como será maravilhoso, irmãos. Como deve ansiar por esse momento as nossas almas. Mas você já parou para pensar, irmãos, que existe uma condição para que nós venhamos a encontrar o Senhor? Você já parou para pensar, irmãos, que uma vida inteira ligada à igreja ou aos trabalhos do Senhor, se não tiver acompanhada dessa condição, pode até ser agradável, pode até ser saudável, mas pode não ser o ingresso para a vida eterna? Será que você já parou para pensar que talvez a sua vida, a sua presença no hall de membros dessa igreja, ou de qualquer uma outra, para você que está nos acompanhando, será que você já parou para pensar que existe uma condição? E talvez toda a sua vida, num hall de membro, ou arrolado você num hall de membro de uma igreja, se não tiver isso acompanhado dessa condição, você não verá o Senhor. Talvez a sua vida inteira, ela possa até ter estado longe daquilo que o mundo oferece. Foi uma vida prazerosa, foi uma vida produtiva, mas se essa condição não estiver acompanhada, nós não veremos o Senhor. Talvez você até já tenha pensado sobre isso e até tenha a convicção de que já tem a resposta para essas perguntas. Talvez você conclua que já leu as Escrituras mais de uma vez, talvez você seja um dizimista fiel, talvez você não falte uma programação na igreja, talvez você faça caridade, talvez você seja um bom cidadão, talvez você dê testemunho. Mas aqueles que receberam da boca de Jesus Cristo abre aspas, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Com certeza, na prática, eles fizeram bem mais do que qualquer um de nós aqui já tenha feito até nos dias de hoje. Mas que ingresso seria esse então? Que condição seria essa para que possamos ver o Senhor, para que possamos um dia desfrutar da sua presença de forma eterna, de forma perene, de forma contínua? Que ingresso seria esse? Que condição seria essa? Uma vida de santidade. Essa é a resposta. A Escritura nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. A Escritura continua a nos falar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E ela ainda continua a nos falar. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como posso eu pensar que verei o Senhor, o Todo-Poderoso, o Perfeito, aquele que é possuidor de inúmeros atributos, estando eu sendo um grande negligente no quesito de vigilância? Seria eu a exceção? Seria eu o ponto fora da curva? Nós precisamos com urgência ver ou rever as nossas práticas diárias para com o Senhor. Porque, volto a dizer, você até pode ter uma vida ativa dentro do reino de Deus, mas se nós não tivermos uma vida de santidade, nós não veremos o Senhor. Essas indagações iniciais estão dentro da carta de Pedro. Pedro, ele inicia a sua epístola falando da salvação,
E agora ele vai trazer, ele vai puxar dessa grande verdade que inicia sua carta e dizendo como vocês agora devem viver. Vocês já foram salvos, vocês receberam o maior presente, o maior bem da vida de vocês. Agora, como vocês deverão viver? E aí, qual o contexto? Para aqueles que faltaram semana passada ou não tiveram a oportunidade de estar conosco no primeiro sermão, nós vimos na primeira parte da carta o empenho que Pedro dedica a trazer à memória dos seus leitores tão grande favor de Deus para com as suas vidas. Eles haviam recebido a salvação e essa razão deveria alegrá-los e encorajá-los a enfrentar as dificuldades que ali já no primeiro século aqueles cristãos estavam enfrentando, como a gente falou semana passada, como perseguições, como injúrias, como acusações ou falsas acusações. Mas o que fazer, estando eles agora num lugar tão privilegiado? Como se comportarem, tendo agora os seus nomes escritos no livro da vida? Estariam eles vivendo da forma como viveram anteriormente? Estariam eles agora com os mesmos hábitos que tinham antes de serem chamados pelo Evangelho, de serem impactados pelo Evangelho? Irmãos, Pedro ele extrai da graça de Deus uma exortação prática para os cristãos. Pedro traz no versículo 12, quando ele fala dos anjos, ele fala aqui da grandiosidade do reino de Deus, pois até os anjos desejam fazer esse reino crescer. Essa importância tamanha precisa estar clara na mente dos seus leitores. Pois o que há de se comparar com tão grande obra? Como compensar tão grande favor? Irmãos, imaginemos que a gente recebe esse presente e a gente se apresentasse diante daquele que nos presenteou e disséssemos: Senhor, o que tenho eu para dá-lo em troca desse favor imerecido, chamado salvação nas nossas vidas? Se ainda assim toda a nossa vida ela fosse dedicada de forma integral, sem nenhuma parcialidade, se todo o nosso ser, se todos os nossos bens, se todo o nosso respirar fosse dedicado, como se isso fosse possível, né? Como recompensar ao Senhor, aquele que nos presenteou, ainda assim, não seria possível colocarmos aqui em pé de igualdade aquilo que recebemos com aquilo que poderíamos oferecer. Mas Pedro ele traz a resposta: uma vida de santidade, um novo padrão, uma forma de viver. É isso que ele vai instruir os seus leitores. Ele vai trazer à memória, a gente vai ver ao longo do texto, como eles viviam ou aquilo que eles herdaram de forma de viver, de condução de vida, e ele vai dizer: vocês não precisarão, não poderão e não deverão mais andar dessa forma. E aí, na primeira parte da exortação, Pedro orienta seus leitores a cingir a mente e dirigir os seus pensamentos para a esperança da graça. Na segunda parte da exortação, ele prescreve a maneira de como seus leitores se moldariam à imagem de Deus, como eles precisariam agora serem parecidos com o seu Senhor. E aí, nessa segunda parte, nós estaremos vendo, na primeira e segunda parte, na verdade, é uma exortação. E aí eu peço que você acompanhe agora, volte os seus olhos para o versículo de número 13, quando ele vai dizer assim: por isso, ou seja, ele acabou de falar sobre o que os profetas já haviam dito, sobre o que os profetas tentaram anunciar às pessoas, mas nem tudo foi revelado aos profetas com relação à salvação. Ele está dizendo: vocês agora sabem o que é a salvação. Essa foi uma geração que teve o privilégio de ver o Senhor, né? Então, o foco aqui é a salvação. E ele está dizendo: por isso, ou seja, pelo fato de vocês já estarem cientes da salvação, já serem frutos dessa graça que os alcançou, por isso, aí ele está dizendo: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como eu falei semana passada, irmãos, parece-nos que cada pedaço de versículo aqui, ele vem repleto de grandes verdades para nós. E nós não podemos ler esse texto assim de forma corrida. Nós precisamos lê-lo e entender que grandes verdades são essas. E aqui dentro desse contexto do versículo 13, por exemplo, você sabe como preparar um atleta?
Por exemplo, nós temos algumas pessoas ligadas à educação física aqui, nós temos alguns personagens, né? Você sabe como é que se prepara um atleta? Você sabe como é que se prepara, por exemplo, um fisiculturista, um jogador de futebol? Tudo isso passa por treinamento, tudo isso passa por uma rotina, tudo isso passa por dedicação. E aí daí as habilidades elas vão surgindo, e com ela é lógico que os resultados também vão surgindo. E aí quando surgem os resultados desse profissional que foi ali moldado, formado e preparado, as mais diversas áreas elas também aparecem. Por exemplo, imaginemos que você está formando aqui um jogador de base e daqui a pouco ele vai ser colocado para o mercado de trabalho, daqui a pouco ele vai para passos maiores, ele vai para um grande time de futebol, por exemplo. E aí você vai precisar entender de marketing, você vai precisar entender do financeiro, você vai ter que estudar toda a carreira desse profissional que você preparou. Eu estou falando de um jogador de futebol, mas, por exemplo, o seu filho, você prepara o seu filho, daqui a pouco ele vai entrar no mercado de trabalho e ele vai estar colocando em prática aquilo que passou pela preparação. Então, muitas das coisas que nós veremos dos nossos filhos amanhã são frutos de uma preparação, são frutos de um cuidado. A gente prepara filhos, nós preparamos alunos, para aqueles que são aqui professores, nós preparamos outros profissionais. Mas será que você já parou para pensar como é que se prepara um cristão? Como é que a gente forma um cristão? Como é que a gente prepara um cristão? Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade e temos aqui o irmão George. E quem acompanhou aqui as primeiras pregações de George, a gente consegue ver hoje uma evolução. A gente consegue, estava conversando com o J. Dantas, né? A gente até brinca, né? Com um sermão daquele hoje pela manhã, né? A gente brincava com ele, né? Então, assim, como preparar alguém, por exemplo, que vai para o seminário? Como preparar um pastor? E a gente diz, nossa, ali ele estudou muito, ali ele se preparou, ele leu muita coisa, né? Um sermão, como a gente viu hoje pela manhã, cheio de citações, cheio de textos, cheio né? Para a gente ter ingressado assim, nesse campo da pregação, a gente vê que ali é um sermão que foi muito estudado, muito preparado. E como preparar? A gente está falando aqui de alguém que vai para o campo, que está no campo, mas como preparar um cristão? Entendam o que eu vou dizer aqui, um cristão comum, um cristão que não está pregando aqui no púlpito, mas como preparar um cristão comum? Como preparar esse pensamento? Pedro escreve aqui não para pastores, Pedro está escrevendo para leitores, para crentes comuns. A ideia, irmãos, de cingir o lombo, ele traz essa expressão de um costume antigo, pois antigamente se usavam roupas longas, e não podia se fazer uma viagem ou fazer algum trabalho sem antes cingir-se, ou seja, sem antes amarrar aqueles vestidos, para que aquilo não viesse atrapalhar na atividade diária ou mesmo numa longa caminhada. E a ideia que Pedro traz aqui é cingir o vosso entendimento, ou seja, amarre o seu entendimento, ajeite o seu entendimento, para que nenhum impedimento possa atrapalhar nessa viagem, possa ali atrapalhar nessa condução, nesse avançar rumo ao Senhor. Pedro está dizendo, tome conta do seu pensamento, trabalhe o seu pensamento, para que as arestas não venham atrapalhar na caminhada, para que aquilo que, o pano que está sobrando, não venha lhe fazer tropeçar. Pedro está dizendo, tome conta do seu pensamento. Pedro chama a atenção também à sobriedade, ou seja, ele não enaltece aqui a temperança apenas em comer ou beber, mas ressalta bem mais a sobriedade espiritual, para que diante dos pensamentos e aflições do mundo, os seus leitores não viessem afastar-se e esquecer-se de Deus e de suas coisas. Assim também acontece conosco, irmãos. Se parássemos aqui para imaginar quantas arestas dos nossos pensamentos não nos afastam e não nos impedem de caminharmos junto ao Senhor. O que Pedro está falando, ele diz assim, olha, retire tudo aquilo que possa atrapalhar a caminhada. Aí eu pergunto, que esforço eu e você, que esforço a igreja do Senhor tem feito para arestar essas coisas que impedem uma caminhada sadia, uma caminhada sem tropeços? O que é que eu e você temos feito para cingir, para deixar assim justinho, bem amarradinho, para que essas arestas,
essas tiras, essa sobra de pano não venha nos fazer cair. O que tem ocupado, por exemplo, os nossos pensamentos, o que tem, por exemplo, ocupado o nosso tempo, o que tem ocupado os nossos olhos, são coisas como essa, que pode atrapalhar a nossa caminhada, irmãos. Coisa pequena, que estamos nos tornando cada vez mais dependentes, que tem nos levado a substituir o santo pelo profano. Esse é apenas um exemplo. Aqueles irmãos não tinham o que nós temos hoje, mas com certeza outras coisas lhe faziam tropeçar. Por isso a exortação de Pedro: tome conta do vosso pensamento. Ele começa a trabalhar esse novo molde, essa nova forma de viver pelo pensamento. Porque muitas das nossas práticas, elas são postas em prática porque surgiram aqui. Porque as ideias surgiram aqui. Porque pensamos, e se não tomarmos cuidado, pensamos e logo falamos. E muitas vezes falamos aquilo que não devemos. E muitas vezes nos envolvemos em coisas que poderiam ser evitadas. É tudo uma sequência. E Pedro sabia muito bem. Ele, de um temperamento assim, meio que agitado no início da sua caminhada, ele sabia muito bem que precisaríamos tomar conta do nosso pensamento. Ele sabia muito bem que precisaríamos praticar o domínio. E o domínio, ele precisa ser algo presente no nosso dia a dia. Nós precisamos dominar a boca para não exagerarmos na comida ou na bebida. Nós precisamos dominar os nossos impulsos sexuais para não cairmos na luxúria. Nós precisamos dominar os nossos impulsos pela beleza para não cairmos na vaidade. Nós precisamos dominar a nossa mente para que não caiamos nas ciladas do nosso coração. Ele ainda fala, ainda dentro do versículo 13, esperar inteiramente. Como eu volto a dizer aqui, são palavras, são expressões que juntas, elas vão somando uma grande quantidade de informações, e a gente precisa analisar elas. Por que ele está dizendo, tome conta do pensamento e espere inteiramente, esperar até o fim, ou esperar de forma perfeita. Ele notifica que os que deixam suas mentes se perderem com a vaidade, não esperam realmente ou sinceramente pela graça de Deus, ainda que possuíssem alguma esperança, contudo, como vacilaram e deixaram arremessar de um lado para o outro, não havia nenhuma solidez nessa esperança. Ele está dizendo, tome conta dos pensamentos e esperem de forma perfeita, esperem de forma inteira, que essa esperança, ela seja sólida, que essa esperança no Senhor, ela não seja igual a alguma coisa que é lançada de um lado para o outro, mas que ela seja constante. E para isso precisamos ter domínio, especialmente do nosso pensamento. Ainda é acrescentado no versículo 13 a expressão, na revelação de Jesus Cristo. Pedro mostra essa expressão como um alvo, como algo que os nossos olhos precisam estar fixos, irmãos. Pois quando nós dirigimos nossos olhos para este evento, este mundo ele se torna crucificado e nós crucificados para ele. Calvino ainda explica essa expressão como, abre aspas, vós não tendes necessidade de empreender uma longa viagem para que tomem posse da graça de Deus, pois Ele vos antecipa, já que Ele trouxe para junto de vós. Fecha aspas. Ele está dizendo, Deus trouxe essa graça para junto de vós. Deus revelou a salvação. Deus colocou Cristo Jesus perto de vós. Talvez se nós nos empenhássemos numa carreira, muitos iriam dizer, eu corri mais do que outros, eu sou merecedor disso. Mas não, nós não somos merecedores. O Senhor, Ele antecipa e Ele nos mostra essa graça. Os nossos olhos precisam estar fixos na revelação que é Cristo Jesus. Ele vai para o versículo 14 e ele vai dizer assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa
ignorância. Pedro ele vai deixar claro que nós somos adotados para um fim, e o fim é que nós sejamos filhos obedientes. Nós não fomos chamados para a rebeldia, nós fomos chamados como filhos e filhos obedientes. Pois ainda que a obediência não nos faça filhos, já que o dom da adoção é gratuito, contudo, essa obediência, ela diferencia filhos de estranhos. A Escritura ela vai nos mostrar como o filho obediente ele se comporta. A Escritura também vai nos mostrar como filhos bastardos se comportam. A obediência é algo que é marcante, é algo que é presente na vida do Filho de Deus. Ele não anda mais segundo as inclinações do seu coração. Ele pode sim até dar alguns passos, mas será confrontado com a obediência que agora habita no seu coração, ou que deveria habitar em seu coração. Ele não anda mais como, Pedro está dizendo, como anteriormente, quando eles eram assim, ignorantes. E aqui o versículo ele aponta para dois estados, o antes e o depois da conversão. Esses estados, eles precisam brilhar como flashes na nossa mente, fazendo-nos compreender a obra de Jesus sobre o indivíduo. Quando eu me refiro a brilhar como flashes, entenda, quem era eu antes de Cristo na minha vida? Quem sou eu depois de Cristo na minha vida? Isso precisa vir à nossa memória, irmãos. E eu já falei aqui na semana passada, não que venhamos olhar para o nosso passado e venhamos lembrar, que saudade eu tinha de onde eu era, de onde os meus pés estavam enfincados. Não, é olharmos para o passado e vermos de onde o Senhor nos tirou. É olharmos para o nosso passado e olharmos para a nossa vida hoje e termos a consciência de que ninguém mais poderia fazer aquilo que Cristo fez. É isso que Pedro está querendo que os seus leitores não esqueçam, não percam isso de vista. Aqueles que trabalham em empresas, a maioria delas, quando você entra na empresa, tem lá um quadrinho, ou mesmo na parede, a missão e a visão. E aí você faz parte daquela empresa, todo dia você entra, você olha para aquilo ali. Se você participa de treinamentos, todo dia o treinador ou o gerente, ele faz questão de apontar qual a missão da empresa e qual a visão da empresa. Como é que você, funcionário, precisa estar alinhado com a ideia daquela empresa? Só que nós, cristãos, de vez em quando esquecemos. De vez em quando nós esquecemos qual o propósito. De vez em quando nós esquecemos para o que nós fomos chamados. De vez em quando nós esquecemos sobre para que povo nós fomos chamados a pertencer. De vez em quando nós esquecemos a quem nós servimos e o servimos de qualquer maneira. De vez em quando nós esquecemos de onde nós saímos e onde nós estamos hoje. De vez em quando nós esquecemos, e esse é o nosso problema. Pedro está dizendo, tome conta do vosso pensamento, tire as arestas, aquilo que atrapalha a caminhada. Nós não podemos esquecer, irmãos, nós não podemos perder de vista o maior feito na nossa vida. Nós não podemos perder de vista. Além disso, fica implícito no texto que a obediência, ela é contrária às paixões. Por isso, quem anda em obediência não se comporta como ímpios. Passa agora a obedecer um padrão, passa agora a adotar um modelo de vida, e já não obedece aos seus corações, que com certeza o impulsionavam ao pecado de forma desenfreada. Agora não, agora nós temos rédeas. A palavra do Senhor é a nossa rédea, é quem nos controla. O resumo de toda a lei, de tudo que Deus requer de nós é isto: que a sua imagem se manifeste em nós, para que não sejamos filhos degenerados. Nós precisamos resplandecer, nós precisamos nos parecer, nós precisamos demonstrar obediência ao Senhor. A ignorância, como Pedro fala aqui, é um estado que conduz e mantém o homem mergulhado nas suas paixões. Mas ele precisa de um salva-vidas para sair desse atoleiro. E o salva-vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda sobre o estado de ignorância, Paulo ele vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Portanto,
Em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Aqueles que são chamados, aqueles que são filhos de Deus, a obediência precisa ser uma característica muito presente em nós. Precisa ser como a placa da missão e da visão. Se nós tivéssemos como cristãos um slogan, deveria ser: eu obedeço ao Senhor a quem eu sirvo. Isso deveria estar estampado na nossa mente, isso deveria estar estampado no nosso ser. Irmãos, onde está ausente o conhecimento de Deus, o que é que se pode esperar? Só se espera trevas, só se espera erro, a vaidade, a ausência de luz e a ausência de vida. Atentemos para o que diz o versículo 15. Pelo contrário, ele está falando aqui dos padrões que devemos adotar após a conversão. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Pedro traz agora um padrão que é estabelecido, e esse padrão é altíssimo. Aquele que os chamou, aquele que por meio do resgate das almas transforma o homem em uma nova criatura, ele o chama para imitá-lo. O padrão é Cristo Jesus. O padrão é Cristo Jesus. Às vezes a gente olha para um cristão, às vezes a gente olha aqueles que gostam de ler a literatura e a biografia dos puritanos, a gente olha e a gente diz assim: rapaz, esse camarada existiu mesmo. A gente olha para homens e mulheres piedosos, a gente diz assim: nossa, como eu estou longe, como eu estou distante. Mas nós não fomos chamados para imitá-los. Eles também foram chamados para imitar o Senhor. Talvez eles tenham se esforçado bem mais do que nós. Mas uma coisa é certa, irmãos. Mas uma coisa é certa. Não é o fato do padrão ser altíssimo que nos dá brechas para não corrermos atrás dele. Você já parou para se perguntar por que chamamos Cristo de o nosso Senhor? De vez em quando a gente diz assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que a gente tem a real noção do que é chamar Cristo de o nosso Senhor? A pergunta de número 34 do Catecismo de Heidelberg. Tem uma pergunta e a resposta é: por que nós chamamos e consideramos Cristo como nosso Senhor? A resposta que o Catecismo traz: porque Ele nos comprou e resgatou, corpo e alma, dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue. Assim, pertencemos a Ele. Versículo 16 vai dizer: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Da mesma forma que Israel no Antigo Testamento, ele foi separado por Deus das nações vizinhas, para que ela não fosse uma nação corrompida. Da mesma forma, a igreja, ela deve se apartar do pecado para servir plenamente a Deus. A igreja, ela precisa ser diferente. Da mesma forma que o Senhor separava o seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela deve ser essa igreja, essa noiva que deve cuidar das suas vestes. Ela não pode se parecer com o mundo. Ela é diferente. É uma nação separada. É uma nação que precisa fazer a diferença. O padrão de santidade que o cristão deve adotar é vivo. E a motivação para isso não é nada menos do que a absoluta perfeição. O próprio Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, é bem lógico que essa imitação não se dará em pé de igualdade. Mas isso não quer dizer que devemos parar diante de tamanho desafio. Pelo contrário, nós devemos caminhar e seguir nesta direção até o ponto que a nossa condição suporte.
sem esquecermos de uma promessa do próprio Deus, quando Ele nos diz: eu sou aquele que vos santifica. Levítico capítulo 20, versículo 8. Quando nós, exaustos por não conseguirmos imitarmos ao Senhor, nós não podemos esquecer, Deus promete ao seu povo: sou eu que vos santifico. É a hora de olharmos para nós mesmos e pensarmos: Senhor, não, por minha capacidade, eu não posso dar nem poucos passos na intenção de ser igual ao Senhor. Por isso nós recorremos à misericórdia, por isso que nós recorremos ao favor do Senhor. É por isso que diariamente, constantemente, recorremos a Ele, confessando as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa limitação. Mas isso não nos dá o direito, irmãos, de pararmos no meio do caminho, por acharmos que isso é extremamente difícil. Nós somos chamados à obediência, nós somos chamados à imitação, nós somos chamados a nos parecermos com o nosso Senhor. No versículo 17, Pedro vai dizer: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra peregrinação, irmãos, tem um sentido diferente da palavra forasteiro, lá no primeiro versículo, lá no início da carta. A palavra peregrinação, ela tem um sentido, ela indica aqueles que vivem num lugar do qual não são cidadãos, fortalecendo assim a ideia da condição de peregrinos do cristão nesse mundo. Nós somos chamados de peregrinos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos cidadãos do mundo. Isso não pode apartar-se do nosso pensamento. E aí é lógico que o dia a dia, as nossas atividades, muitas vezes elas vão nos levando, vão nos conduzindo, e parece que daqui a pouco, se pedirem a nossa identidade é daqui. Parece que quando o mundo disser assim: de que mundo você é? A gente está muito parecido com isso aqui, com as práticas daqui. Agora, quando as pessoas nos apontarem o dedo, assim como é comum acontecer, e elas disserem: em que mundo você vive? Esse pensamento já nem existe mais. Isso é coisa do passado. Se acostume. Se você ouve isso com frequência, irmãos, você está no caminho certo. Porque a nossa identidade, ela precisa ser contrária à identidade deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos cidadãos deste mundo. Só que às vezes esquecemos. Às vezes a nossa veste está tão à vontade aqui nesse mundo. E Pedro está dizendo: átea, deixe bem justinha, para que não atrapalhe nessa caminhada junto ao Senhor. E às vezes a nossa veste está assim, folgada. E a gente tropeça aqui, cai acolá, se enrola ali, se enrola acolá. E às vezes a gente gosta dessa vestimenta. Interessante que, como ele mostra a forma pela qual essa peregrinação deve ser desenvolvida. Ele usa o termo aqui, temor. Enquanto vocês forem peregrinos, andem nessa peregrinação com temor. Nós devemos nos aproximar de Deus com humildade e respeito. Ainda dentro do Catecismo de Heidelberg, em sua pergunta 94, diz assim: o que Deus ordena no primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O Catecismo traz duas respostas. Primeiro, que eu, por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, de toda feitiçaria, adivinhação e superstição. Também não posso invocar os santos ou outras criaturas. Em segundo lugar, eu devo reconhecer devidamente o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me somente a ele com toda a humildade e paciência. Eu devo amar, temer e honrar a Deus de todo o coração e esperar todo o bem somente dele. Em resumo,
É preferível abandonar todas as criaturas a fazer a menor coisa contra a vontade de Deus. Esse é um dos documentos que a igreja tem como alinhamento doutrinário. Nós precisamos, irmãos, entender que somos peregrinos e precisamos caminhar em temor enquanto aqui estivermos. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Entendamos aqui uma coisa, mais uma vez Pedro ele vai introduzir nos seus discursos elementos naturais, e aqui ele traz a prata e o ouro. A sua intenção aqui é inculcar, não só na cabeça dos seus ouvintes, mas nas nossas também, qual foi o preço da salvação. A sua intenção aqui é falar sobre o precioso sangue de Jesus Cristo, presente no versículo 19. É algo que estaria bem acima de qualquer riqueza deste mundo. Irmãos, quando nós temos algo de valor elevado nos nossos cuidados, como um caro relógio, não é exemplo desse não, mas só para ilustrar, como um caro computador, como um carro, enfim, qualquer bem, e a gente sabe muito bem quanto isso custou, nós rodeamos aquilo ali de cuidado, nós cercamos esse bem, nós cercamos esse patrimônio, nós colocamos aquilo no seguro e nós instruímos as pessoas que estão ao nosso redor para que tomem o mesmo cuidado com aquilo. Mas por quê? Porque nós sabemos o valor daquilo para a gente. Por exemplo, as mamães aqui com bebês recém-nascidos, você entrega o seu bebê a qualquer pessoa? Não. Se chega uma criança aí que nunca pegou numa criança dizendo, põe ele aqui no meu colo, você vai colocar? Não. Você sabe o quanto custaria uma queda de um bebê. Você sabe o quanto custaria um pegar de mau jeito num bebê. Nós nos cercamos de cuidados, porque sabemos quanto aquilo vale para a gente. Mas quanto à salvação, nós temos a real noção, irmãos, do quanto ela custou. Custou o sangue do Filho de Deus, custou o sangue do justo, custou a vida daquele que nos amou, trazendo a redenção. Mas parece-nos que perdemos isso de vista. Mas parece-nos que de vez em quando esquecemos dessa verdade. Triste coisa é banalizar o preço desse sacrifício. Triste coisa é esquecermos o valor de tão grande amor. Lembrar disso a cada instante nos fará desejar caminhar em santidade diante daquele que demonstrou o seu valor por meio desse sangue derramado. Lembrar do preço desse sacrifício nos fará caminhar de forma mais amorosa, desejarmos ardentemente essa presença e este serviço. O texto, ele mais uma vez volta uma página e promove uma retrospectiva quanto à forma que os pais daqueles ouvintes haviam vivido. Pedro vai dizer, os seus pais viveram de forma fútil. Essa expressão remete ao caráter gentil dos leitores. Esses leitores não eram judeus. Os judeus não viviam de forma fútil. Então eram cristãos que estavam entre os gentios e os seus pais, ou seja, a sua herança era uma herança fútil, era um procedimento fútil. Todo homem, antes de ter o seu coração convertido ao Senhor, irmãos, ele, assim como um dia foi eu e você, ele vive tateando um extenso e escuro labirinto de frustrações. E somente quando ele se depara com a porta, somente quando ele se depara com o caminho, ele encontrará a luz que o conduzirá ao lugar onde toda busca terá fim, onde não mais precisará chorar em busca da saída, porque alguém já chorou por ele, porque Cristo já pagou esse preço. Ele não mais precisará sair tateando nesse infinito labirinto que o mundo oferta, inúmeras portas, mas que todas elas levarão à perdição. Mas somente quando ele encontrar a porta, somente quando esse homem encontrar o caminho, aí sim, essa luz o tirará das trevas, do domínio deste mundo. E ele já não mais precisará chorar, ele já não mais precisará andar angustiado em busca da saída, porque Cristo já chorou por ele, já chorou por mim, já chorou por você. E só não chorou, mas sofreu, morreu por mim e por você.
Atente o que diz o versículo 19, já estamos caminhando para o final. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro traz aqui a lembrança, irmãos, o sacrifício de cordeiros, prática essa do Antigo Testamento. E aí esse cordeiro, quando ele era oferecido para a remissão dos pecados, ele precisava ser sem defeito, ele precisava ser sem mácula, para que o sacrifício ele fosse aceito. E Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, ele possuía todas essas características. E foi somente por isso, porque ele era sem defeito, porque ele era sem mácula. Somente sendo assim o sacrifício foi aceito por Deus. E somente assim isso foi suficiente para aplacar toda a sua ira contra o homem. Se Cristo tivesse qualquer um defeito, esse sacrifício não seria possível. Só foi possível pela sua perfeição, pela ausência de defeito, de mácula, o sangue de Cristo Jesus, do justo. Interessante que o versículo 20, ele vai dizer assim: conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O versículo 20, ele fala da eterna existência de Cristo Jesus e da sua clara revelação. Quando o autor cita a expressão no fim dos tempos, ele se refere ao período que compreende a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que a graça, a gente percebe que ela se estende ao longo do tempo. E aí nessas palavras de Pedro, ele não descarta os primeiros que creram nas promessas, mas ele nos faz compreender que a geração que viu, que ouviu, que seguiu ao Senhor Jesus, contou com o favor de Deus numa proporção diferente do que foi para aqueles que só ouviam falar. Então nós entendemos que quanto maior é a amplitude da graça para conosco, maior deverá ser a nossa reverência, o nosso ardor e o nosso cuidado para com essa graça. No versículo 21, ele vai dizer que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Interessante quando ele fala por meio dele, por meio de Cristo, vocês têm fé em Deus. Essa parte do versículo nos faz compreender algumas verdades. 4 verdades. A primeira delas, nós cremos em Deus por causa do que Cristo fez em sua expiação. Nós só cremos em Deus por causa de Cristo. Nós cremos porque Cristo é o agente ativo da fé, ou seja, é por meio do Espírito Santo que ele cria e ele mantém a fé no homem. É algo que é implantado em nós de forma graciosa. Nós cremos porque se mantemos comunhão com ele, a fé ela tende a aumentar, torna-se algo crescente. Quanto mais temos comunhão com o Senhor, mais fé teremos. E nós cremos em Deus, porque ele mesmo se manifestou a humildade por meio do seu Filho. Irmãos, finalizando, sendo Cristo o mediador entre Deus e o homem, Cristo forneceu o único acesso a Deus. João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A sua morte foi capaz de abrir o caminho de acesso a Deus. No capítulo 3, no versículo 18, a parte A, nós encontramos: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Essa foi a exortação repassada para os leitores desta carta. Gentios, convertidos, passando por problemas e dificuldades, alguns receosos sobre aquilo que ainda viria a acontecer, mas Pedro diz: alegrem-se, alegrem-se, em meio às dificuldades, alegrem-se. E ele traz aqui a salvação, ele descreve a salvação como um grande feito na vida de qualquer homem. E ele diz: vocês foram chamados, não para caminhar agora como querem,
porque agora vocês têm um Senhor, porque agora vocês servem ao Deus vivo. Vocês não podem mais agora ter o procedimento que tinham anteriormente. Cuidem do vosso pensamento e agradarás a esse Senhor. Por fim, irmãos, 3 breves aplicações para esse texto cheio de verdades para as nossas vidas. Irmãos, se pudéssemos expor aqui o valor de tudo que você tem de mais valioso, nós seríamos capazes de contabilizar. Agora imagine todo esse montante sendo revertido para um tratamento de saúde da pessoa que você mais ama. Se você recebesse a notícia de que a pessoa que você mais ama na vida está agora sofrendo de um mal e precisa passar por um tratamento e você não tem outra alternativa a não ser juntar tudo que você tem, vender para fazer esse tratamento. Eu tenho certeza que nós faríamos, qualquer um de nós faríamos. Tentaríamos outras portas, mas se a única alternativa fosse vender tudo aquilo que a gente tem, a gente faria isso. Nós juntaríamos e venderíamos e depois a gente conseguiria de novo. Todos nós aqui faríamos isso. Nós não pensaríamos 2 vezes. Você concorda com isso? Talvez você só fosse fazer a conta mais tarde, mas gostaria que a pessoa que você empenhou todo o esforço e recurso lhe fosse pelo menos grata, lhe demonstrasse respeito, obediência e amor. Concorda? Caso contrário, nós olharíamos para aquela pessoa e diríamos: que mal agradecido. Eu fiz tudo isso. Eu empenhei minha vida inteira para esse tratamento, ele ficou bom, foi curado, restaurou a saúde. Olha o jeito agora que ele me agradece. Por que então não nos portamos dessa maneira diante daquele que um alto preço pagou para que o tratamento de choque fosse realizado na vida de cada um de nós? Por que então esquecemos de como essa conta foi paga e quanto ela custou? Por que frequentemente, irmãos, nós esquecemos do preço que Cristo pagou por amor do seu povo? Por que muitas vezes nós nos comportamos como as crianças rebeldes, que não lembram daquilo que foi feito? Por que muitas vezes nos comportamos como os mal agradecidos? Por que muitas vezes nos comportamos como aquele que se apresenta diante do Senhor e só pede, pede? Como se o Senhor olhasse para nós e dissesse: já não me basta aquilo que eu te fiz? Por que por vezes nós esquecemos do sacrifício do Senhor para conosco? Será que teríamos condições de, assim como Paulo, nos contentarmos com a fala do Senhor: meu filho, a minha graça te basta. Você já recebeu aquilo de mais importante na sua vida, a salvação da sua alma. Nossa vida diante do Senhor, nossa espiritualidade, nossa participação nas coisas do reino, tudo isso sendo colocado num termômetro. Imagina agora, se fosse colocado aqui um termômetro e esse termômetro tivesse condições de verificar a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, como hoje ouvimos aqui o sermão, nossa vida devocional, o nosso testemunho. Que temperatura chegaríamos? A que temperatura nós chegaríamos? O que é que ele iria medir? Resultaria na importância que temos dado ao sacrifício de Cristo. Quanto mais essa mensagem nos preenche, irmãos, nossas ações elas são mudadas. O nosso viver glorifica ao Senhor. Quanto mais isso está presente em nós, nos parecemos ainda mais com o nosso Senhor. Se essa temperatura elevasse e dissesse: nossa, esse aqui está atuante, esse aqui é fervoroso, esse aqui é um cristão vivo, esse aqui é um cristão que pulsa espiritualidade nas suas veias, ele tem um desejo de servir, ele ama o Senhor. Se tivéssemos a condição de verificar esse termômetro, nós olharíamos e diríamos: eu ainda preciso melhorar mais, está baixa a minha temperatura, estou morno ou estou morto. O contrário também é verdade.
quando a nossa vida é fútil, ela é desobediente, quando a nossa vida é rebelde, isso só mostra que ainda não entendemos a mensagem da cruz. E por isso, irmãos, ou não somos filhos, ou nós precisamos urgentemente que o Espírito Santo nos convença do nosso erro e nos encaminhe ao centro da vontade de Deus, ao centro do Evangelho, a adoção como filhos do Deus Todo-Poderoso. Se nós caminhamos numa vida de desobediência, numa vida fútil, como um dia nós tivemos, e após a conversão, se vivemos do mesmo jeito, alguma coisa tem de errado. Ou nós não somos filhos, ou nós ainda não entendemos o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem como alguém ser tirado do mundo e viver como se nele estivesse. Não tem como alguém ser chamado para ser um peregrino e viver como um morador deste mundo. Não tem como um cristão autêntico e verdadeiro ser de forma voluntária um desobediente, um rebelde. Não tem como. E se isso porventura esteja acontecendo em nossas vidas, clamemos, irmãos, ao Espírito Santo que Ele nos convença do nosso erro. E por fim, as palavras que podem nos dar esperança em meio a dias tão pesados, tão sombrios que nós temos vivido, estão embaladas num papel que traz toda essa história de providência, uma história de amor, de entrega e uma história de sacrifício. A nossa esperança, ela deve estar naquilo que é eterno e não no que é passageiro. Tenhamos essa esperança, irmãos, como âncora da alma, como alicerce para as nossas vidas. Que a exortação que serviu para aqueles primeiros cristãos sirva para nós nos dias de hoje. São eras diferentes, mas parece-nos que os males que assolavam aqueles mudam apenas de roupagem. Os cuidados que eles deveriam ter com os pensamentos são os mesmos que nós, desta geração, precisamos também ter. As palavras de esperança que serviram para eles servem também para o povo de Deus nos dias de hoje. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da aplicação dessa palavra aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, porque a tua palavra ela foi explicada e ela foi aplicada. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ainda continua a nos falar. Nós te pedimos, ó Pai, que a nossa conduta ela possa engrandecer o teu nome. E se porventura a tua igreja ela tem falhado, ela tem pecado, que o Senhor, por meio da tua palavra, a corrija, a exorte, a edifique, a santifique. Senhor, nos faz compreender que precisamos caminhar em santidade, que a nossa vida, ó Deus, ela já não pertence a esse mundo, que as nossas ações, elas precisam ser contrárias, independente daquilo que venha acontecer. Para isso nós te pedimos, ó Deus, encoraja-nos, fortalece-nos, ó Deus, para que o testemunho de um povo santo, exclusivo, ele seja dado, custe o que custar, e que o teu sacrifício, por amor a este povo, jamais possa ser esquecido, que seja algo, ó Deus, que brilhe na nossa mente, dia após dia, e que isso venha nos animar, fortalecer, encorajar, para caminharmos em meio às dificuldades. Em nome de Cristo Jesus, queremos contar com o auxílio do Teu Espírito Santo na vida da Tua igreja, ó Pai. Nós assim oramos, agradecemos e louvamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar agora ao Senhor, irmãos, em agradecimento à palavra dEle. E aproveitando, enquanto estivermos louvando ao Senhor, nós estaremos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas
né, aqueles que têm a consciência da importância desse momento.